Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre relacionamentos no trabalho. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Verusca Gendov, psicóloga clínica. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre relacionamentos no trabalho. Você que está em casa, tem dúvida? Ligue e participe. Participe pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor e no facebook.com/Denise Luque. Vou ficar feliz se você também for até a minha página do Instagram, @Denise Luque. Segue o perfil, vai curtindo as fotos e na última foto publicada você pode deixar seu comentário sobre o tema de hoje, fazer suas perguntas também, que eu vou ficar bem feliz de poder te ajudar com orientação, informação através aqui da nossa entrevista do Consulta ao Doutor. Então fique à vontade. Você também consegue assistir a toda a nossa programação ao vivo pelo canal da HIT no YouTube. Quer saber como você encontra o nosso canal? É fácil. Acesse o site youtube.com. No mecanismo de busca, que sempre é sinalizado com uma lupa, você digita HIT TV, do jeitinho que está escrito aqui na sua tela. Você vai encontrar o nosso canal, tem vários vídeos já publicados, tem sempre o ícone para transmissão ao vivo, então é muito fácil de você encontrar. Fique à vontade para assistir, compartilhar. Após cada programa, os vídeos ficam disponíveis para que você possa assistir. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga clínica. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. É sempre uma alegria estar aqui, é sempre muito bom conversar com vocês e orientar as pessoas que estão em casa, é um prazer. Falar sobre relacionamentos no trabalho, e aqui a gente vai poder falar sobre todo tipo de relacionamento, né? O relacionamento social, o relacionamento amoroso, de amizade também, né? Muitas coisas acontecem no ambiente de trabalho, até porque as pessoas passam grande parte da vida, né, do tempo do dia, dentro do ambiente de trabalho. Quero saber se de alguma forma, então vamos falar de maneira geral primeiro, depois a gente estabelece o que a gente vai falar primeiro. Algum tipo de relacionamento no trabalho pode atrapalhar esse emprego? Porque o principal objetivo de um trabalho é aquilo que você está se propondo a fazer, né? A empresa... A própria produtividade, perfeito. Pode atrapalhar? Pode. É interessante que algumas empresas, inclusive, colocam como regra a proibição de relacionamentos, principalmente afetivos, dentro do ambiente de trabalho. É muito difícil você conseguir, muitas vezes, lidar com um chefe que é seu melhor amigo fora de lá, ou então com algum colega de trabalho que é do mesmo setor e que você, muitas vezes, precisa supervisionar um trabalho, chamar a atenção, mas ele também é seu amigo fora do ambiente. É muito difícil também para o ser humano saber separar as coisas, o que é o sentimento de amigo e o que é o sentimento de colega de trabalho. Como você disse, nós ficamos grande parte do tempo no nosso ambiente de trabalho. Então você divide praticamente a sua vida, pelo menos aí algumas horas por dia. E grande parte dos trabalhos são 8 horas por dia ou até mais. Então você acaba criando laços de afeto nesse ambiente. O problema é quando você não sabe separar as coisas. Penso que é você ter fora do seu ambiente uma grande amiga que você criou no seu ambiente de trabalho. Você tem que chamar uma atenção, ter que questionar alguma coisa. Então as pessoas elas acham que você não deve fazer isso porque você é amigo. Mas você deve porque a sua postura profissional coloca dessa forma. Sem falar, Denise, da quantidade de pessoas que misturam os afetos de tal maneira que começam a criar afetos com chefia, começam a querer ganhar cargos em troca de relacionamento afetivo. Então a situação é bem complicada se a gente não tomar um certo cuidado. Dividir, né? O complicado muitas vezes é fazer essa divisão. Deixa eu entender. Vamos falar do relacionamento então social ali, de colegas de trabalho. Sim. A gente falou de amizade, né? Mas de repente você tem ali um desafeto dentro do seu ambiente de trabalho e às vezes ele é seu subordinado, às vezes ele é o seu superior. Então, isso também é uma situação complicada, né?
como que deve se dar nesse ambiente de trabalho? O que a pessoa deve pensar? Porque a gente não tá, a gente faz amigos e isso é maravilhoso. Sim, com Mas certeza. a gente não tá ali para fazer o amigo, Sim. né? Fala um pouquinho pra gente. Como é que Perfeita essa colocação, Denise, porque na verdade tudo é uma questão de leitura. Se eu estou num ambiente, eu faço uma leitura desse ambiente. Que coisas nessa leitura me agradam, que coisas nessa leitura me desagradam. Se nessa leitura eu consigo trabalhar muito bem, eu funciono muito bem com algumas pessoas, naturalmente eu vou me aproximar dessas pessoas. Então, ali naquele ambiente, isso é saudável. Só que da mesma maneira, eu posso ter distorções dessa leitura e posso projetar numa pessoa no ambiente de trabalho sentimentos que eu sinto com alguém que eu conheço na minha vida pessoal e eu estou projetando para essa pessoa. Então, por exemplo, tem muitas relações de chefia com funcionário que são bastante conflituosas porque se transfere questões que são pessoais. Então, você é parecido com alguém que eu não gosto ou tem um desafeto. Então, eu descarrego em você porque você me faz lembrar dessa pessoa. Ou uma atitude sua me faz sentir inferior. Então, eu vou, por conta de uma hierarquia, mostrar que sou superior a você e vou judiar de você. Então, são situações que acontecem, infelizmente. Hoje nós temos uma quantidade, inclusive, de situações que vão até para a justiça, com danos morais e etc., por conta de situações de desafeto muito grandes no ambiente de trabalho. Hoje, o mundo corporativo exige que você consiga ter uma harmonia na coletividade para que você consiga ter crescimento profissional. Então, é bastante difícil quando essa divisão não acontece adequadamente. Vamos falar do relacionamento, então, entre o chefe e os subordinados? Perfeito. Em algumas instituições, algumas empresas, esse chefe é um homem, em outras é uma mulher. Sim. A gente sabe que muitas vezes as mulheres sofrem com problemas até mesmo do organismo, então Sim. hormonais, né? Sim, tem uma diferença. E o homem também tem em sua escala, né? Sim. Em outra proporção. E até mesmo problemas psicológicos, exatamente, como depressão, entre outras coisas. Queria saber como é que deve se dar, então, essa transparência, até para lidar com os subordinados e os empregados também com o chefe. Vale a pena falar? Ainda tem preconceito? Então, se você disser, olha, chefe, eu estou com uma desordem psicológica nesse momento, sim, por isso eu estou agindo de determinada forma, mais quietinho, que é para não gerar conflito. Vale a pena fazer isso? Porque de repente você pode ser mandado embora. Depende muito do ambiente. Depende muito do ambiente. Como eu disse, infelizmente, nas escolas nós não aprendemos a fazer leituras emocionais, o que é uma pena. Deveria ser uma disciplina, ou pelo menos uma preparação, para ensinar crianças a fazer esse tipo de leitura. Se os adultos crescessem com essa preparação, não teríamos tantos problemas na vida afetiva, na amizade e no ambiente de trabalho. Mas, enfim, não temos essa preparação, infelizmente. Mas quando a gente chega nesse ambiente e você observa esse ambiente, você consegue perceber se nesse ambiente seria saudável você quebrar a sua privacidade ou se isso vai te trazer mesmo problema. Tem ambientes que tem essa preparação, muitas vezes tem um médico do trabalho, muitas vezes tem até um psicólogo presente, muitas vezes tem uma assistência social que trabalham essa área, trabalham essa parte. Então você consegue se encaminhar até um recursos humanos da empresa, ou se encaminhar à área social da sua empresa, ou até mesmo à psicologia da sua empresa e dizer, olha, não estou bem, está acontecendo alguma coisa, comecei a fazer uma terapia, ou não me sinto bem por conta de um problema que eu estou vivendo nesse momento. Porque, claro, como eu disse, nós ficamos muito tempo no ambiente de trabalho, mas essas pessoas também têm sua vida pessoal e às vezes estão em conflitos conjugais, às vezes estão com problemas com filhos que passam por diversos problemas, às vezes usando drogas ou álcool ou coisas desse tipo. E isso mexe com a cabeça de uma pessoa e essa pessoa vai trabalhar no outro dia, né? Então, todas essas coisas, quando elas são bem trabalhadas, quando a empresa oferece esse suporte, o funcionário ele consegue se cuidar e voltar com produtividade para esse ambiente. Agora, tem ambientes que não oferecem essa estrutura e tem ambientes que nem ao menos um chefe que às vezes tem uma preparação ou consiga pelo menos ter uma escuta para tentar entender esse funcionário. Às vezes isso acaba se tornando até um problema, porque se ele abrir a privacidade dele e essa pessoa não tiver estrutura, tudo vai ser por conta do problema pessoal dessa pessoa. Exatamente. E isso se torna uma dificuldade. Então, observe o ambiente. Esse chefe tem uma estrutura, ele
consegue te ouvir, ele consegue te aconselhar, ele consegue no momento de almoço conversar com você, ou é uma pessoa mais autoritária que só está esperando uma oportunidade para te humilhar, ou para reclamar, ou para te demitir. Tudo isso tem que ser observado. Agora, essas desordens aí, esses problemas que acontecem na vida, né? A gente sabe que a ideia é que ao você entrar no seu trabalho, né, você deixe tudo pessoal de lado e se concentre ali nas suas horas de trabalho. Sim. Mas determinados problemas são tão grandes e tão importantes que isso é difícil de deixar para trás, né? Então você acaba carregando, né, com você. Depende, varia de pessoa para pessoa conseguir fazer essa divisão. Ou é realmente da proporção do problema. Então você falou até de filhos usando drogas, por exemplo. É um problemão, isso acaba com qualquer pai, mãe, né? Acaba com famílias, né? Parar para pensar, se colocar no lugar da pessoa, pode ser que a pessoa realmente não consiga dividir ali, que a produtividade dela fique abalada. É muito complicado, mas nós temos as duas coisas, Denise. Nós temos aquelas pessoas que têm uma certa maturidade, conseguem ter uma seriedade no seu ambiente de trabalho, porém aconteceu algo muito grande e isso de alguma maneira trouxe uma paralisia de produção. Então a pessoa sempre produziu e é um momento para esse chefe avaliar, poxa, essa pessoa está aqui comigo há tanto tempo, trabalhou super bem, nunca tive problemas, mas nesse momento alguma coisa aconteceu, preciso conversar com esse funcionário. É claro que, infelizmente, problemas acontecem. Agora, tem pessoas que já são mais imaturas ou não sabem lidar com conflitos, não tem nenhum tipo de preparação. Então, tudo é uma problemática. Brigou com o namorado, não trabalha no outro dia. Não concorda com alguma situação que aconteceu no ambiente de trabalho, fica uma semana afastado. Então, tem coisas que precisam ser melhor trabalhadas, melhor conversadas. É difícil, às vezes, para uma chefia que não acompanha de perto o seu funcionário, conseguir discernir o que é uma depressão, que realmente possa estar acontecendo por qualquer motivação, ou uma birra. Como você consegue separar tudo isso? É muito complicado. Então, o ideal seria que essa leitura fosse feita por chefias ou que pelo menos esse funcionário fizesse essa leitura, que pudesse saber, eu não consigo levar isso para o chefe, mas para quem que eu posso levar que pode me ajudar? Agora, uma coisa é fato, a produtividade cai, a pessoa fica à mostra. Inevitavelmente, em algum momento, alguém vai questionar. E aí é o momento, às vezes, de você conseguir pedir ajuda e se colocar na situação. Perfeito. A telespectadora ligou para cá, Graziele, ela é pedagoga, professora, trabalhou com uma diretora muito autoritária, que a fazia trabalhar pelo WhatsApp, pelo telefone, quando não era isso que havia ficado combinado. Passava metas de trabalho para o fim de semana impossíveis de serem alcançadas, tratava sempre de forma muito grosseira. Ela saiu do trabalho há uns meses já e essa saída a deixou muito angustiada, estressada. Ela está sem norte, ela quer saber o que ela pode fazer. Na verdade, o que deixa mais chateada é que, na verdade, ela não tem provas do que aconteceu. E aí, isso acontece mesmo, né? Olha, é interessantíssimo, Graziele, né? Isso. Graziele, muito importante sua pergunta. Olha só. Uma coisa foi o que aconteceu com Graziele. Ela teve a privacidade dela invadida e vale aqui um recado importante. Você, quando é contratado para trabalhar, você tem uma quantidade de horas exercendo o seu contrato. Infelizmente, algumas empresas têm quebrado isso, invadindo esse espaço sem pagar hora extra. Então, se você tem um aparelho, de repente, que recebe ligações e você precisa resolver coisas fora desse horário contratado, você tem que ser indenizado por isso. Você tem que receber por isso. Porque você está ocupando mais tempo de trabalho fora do determinado. Então, isso é uma hora extra, né? E tem toda, claro que vale a pena procurar um advogado para conversar sobre isso, mas tem toda uma quantidade de informações nesse sentido que protegem esse funcionário. Outra coisa, grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp, quando são instituídos no seu telefone particular, não podem ultrapassar o horário de trabalho. Então, o que aconteceu com a Graziele? Ela teve o horário de trabalho acrescentado a horas extras de trabalho e criou uma saturação emocional, que pode originar, não sei se necessariamente é o caso dela, teria que avaliar com um pouco mais de cuidado, mas pode ocasionar depressão.
Porque quando você tem um volume de pressão muito grande, invasão da sua privacidade, muitas horas de trabalho, inevitavelmente você tem um esgotamento emocional. Então é possível que a Graziele pode ser uma possibilidade, está apresentando um quadro de depressão, e isso é uma responsabilidade da empresa. Então, se isso aconteceu, ela disse, eu não tenho como provar. Tem sim. Tem uma estratégia que é importante você saber que existe. Se você sai com sequelas emocionais de um ambiente de trabalho, você precisa fazer uma avaliação psicológica. A partir do momento que constatada a depressão ocasionada por este ambiente de trabalho, você tem que procurar um advogado e pedir o ressarcimento disso. Esse tratamento tem que ser bancado pela empresa. Existe possibilidade de indenização porque houve um dano e esse dano foi ocasionado pela empresa. E o único profissional capaz de conseguir constatar se realmente existe um processo que foi originado pelo ambiente de trabalho e afetou o seu processo emocional é um psicólogo clínico ou um psiquiatra. Esses profissionais, eles vão avaliar e eles vão ter condição de dizer e de provar que a pessoa tinha uma qualidade de vida e teve uma perda, e essa perda tem que ser ressarcida. Perfeito. Buscar esse auxílio psicológico e o auxílio jurídico é importante, é essencial. Né? Até porque se ela tiver um norte jurídico também, de repente isso já acalma. O jurídico, ele é essencial, mas o advogado, ele vai precisar ter a constatação real se existiu ou não o dano emocional. E o profissional dessa área vai precisar avaliar para poder ter essa prova. Então, essa prova é que dá início junto a uma petição inicial ao processo. Agora, vou imaginar, vou pegar o exemplo da nossa telespectadora, que ela não tivesse saído do emprego, tivesse continuado, então, sob os cuidados aí dessa diretora muito autoritária e grosseira, enfim, que ela relatou aqui para nós. Que também tem um processo de assédio moral aí, né? Tá. Como lidar, então? Sim. Com uma... Você não pode abandonar seu emprego, Claro você tem que se submeter a determinadas situações. Como fazer? O ideal, Denise, é você sentar e conversar. É que as pessoas têm muito medo de perder o emprego e isso faz com que elas segurem as emoções, elas consigam evitar a expressão de emoção, né? E é muito negativo, porque todas as emoções que a gente segura, infelizmente, tudo aquilo que a gente não externaliza, em algum momento da vida vira patologia, vira doença, seja orgânica ou emocional. Às vezes tem pessoas que chegam no ambiente pra gente, né, do consultório, com diversas patologias clínicas já, diferenças enormes de produção, porque tiveram um processo emocional afetado por situações como essa. Então, que a gente não permita que isso aconteça. Então, o ideal é que a gente sente com essa pessoa, olha, preciso conversar com você, e dê educadamente uma devolutiva, colocando os pontos que você verifica que são positivos nessa pessoa. Olha, você como chefe, eu admiro isso, isso e isso. Porém, como funcionário, eu não estou conseguindo administrar o teu posicionamento desta e desta forma, porque eu vejo errado. Você não percebe, mas você está me machucando, você está trazendo um processo que me traz um dano e a gente precisa resolver isso. Porque a sinceridade ali pode fazer com que a pessoa acorde. Talvez não naquele momento, porque a pessoa vai ficar um pouquinho indignada com o processo. Mas uma pessoa falando, duas falando, três falando, será que todo mundo está errado? As pessoas às vezes, Denise, convivem com as outras e machucam as outras e ninguém percebe porque ninguém fala. Às vezes essa pessoa precisa de um chacoalhão. Desculpa, mas você não é a chefe que você está mostrando ser. Você, infelizmente, está me adoecendo. E muitas vezes essa chefe precisa de ouvidos também, né? Sim. Ela precisa ser ouvida. Mas o que acontece? Todo mundo concorda com aquele funcionário, todo mundo concorda que a pessoa não tem postura, não tem preparação, não tem maturidade para ser chefe, que infelizmente, vai aqui uma realidade, muitos chefes não têm preparo para ser chefe, às vezes estão em determinados cargos por amizade e não tem estrutura para lidar com isso. E, infelizmente, usa a hierarquia para mostrar um poder que é um processo de falha emocional. Precisa se sentir importante pelo poder que exerce, não pela realmente facilidade que exerce. Então, muitos funcionários hoje são machucados. Aí, quando você chama uma dessas pessoas para conversar, todo mundo concorda com aquele funcionário que está doente, que ele adoeceu por conta da chefia. Mas todo mundo tem medo de dizer que também está doente por conta da mesma pessoa. Medo de ser demitido. Só que daqui a pouco o ambiente inteiro está doente. Denise, eu já cheguei a atender, é interessante colocar isso, eu já cheguei a atender
atender pessoas, diversas pessoas, dos mesmos setores em determinadas empresas. E pela queixa, a gente já sabe o que está acontecendo com a chefia. De, às vezes, eu ter que sentar com esses funcionários, olha, você não é o primeiro que está aqui. Eu já tenho uma quantidade de pacientes dessa mesma empresa, então será que é você que está errado? Ah, mas se eu pedir para alguém para a gente conversar, a gente vai ser demitido. Mas o que você prefere, perder o emprego ou sua saúde? Sim. Dá para a própria pessoa, vamos imaginar nessa situação que você falou, então, onde o problema está na chefia, de cada funcionário criar um mecanismo para lidar com isso? Porque a gente sabe que esse processo de adoecimento aí pelo trabalho, ele vai muitas vezes por algo que é dito, ameaça, mas que jamais se concretiza e não vai se concretizar. É uma coisa bem desestrutural psicológico mesmo, né? Dá pra... Manipulação, literalmente. Dá para o funcionário ou esse pessoal que buscou, por exemplo, a sua ajuda, criar mecanismos para lidar com aquela pessoa? Sim. Muitos dos que procuram ajuda, né, grande parte, conseguem criar esses mecanismos, pois possuem profissionais em treinamento com esses pacientes, né? Então você consegue, através dos relatos, mostrar, olha a fragilidade aqui, e com a ajuda vai do por esse psicólogo caminho, que vai apontar qual é a fragilidade, porque a gente não consegue fazer essa leitura. Não, você está em processo de dor, você está sofrendo, às vezes assédio sexual, assédio moral, humilhação, então naturalmente, ou bullying, enfim, naturalmente você fica preso ao processo. Então quando você procura uma ajuda profissional e você tem alguém que faz uma leitura de fora, você consegue mostrar o caminho está aqui, essa pessoa na verdade ela está agindo assim porque ela está com medo de perder a função porque você demonstra mais competência, essa pessoa está agindo porque ela não tem maturidade, ajuda por aqui, ou então vai por esse caminho. Então a gente consegue ter condição de fazer uma leitura e mostrar o caminho para que a pessoa consiga caminhar. Então quem busca uma ajuda consegue ter esse norte. É muito difícil ter esse norte sozinho. Às vezes tem um pai, uma mãe, um avô que tem uma experiência de vida profissional, corporativa, que consegue fazer essa leitura também. Um coaching, enfim. Mas infelizmente grande parte das pessoas não tem essa condição. Então quando você chega num patamar onde eu não sei mais o que fazer, esse é o momento de buscar ajuda. Agora, uma dica para tentar fazer algo, eu acho que é parar e observar quais são os pontos negativos, quais são os positivos, por que essa pessoa poderia agir dessa maneira, o que justificaria esse motivo. Quando você vai buscando respostas, você consegue deixar a situação um pouco mais clara para você poder fazer escolhas. Tem situações, por exemplo, que eu vejo muito, infelizmente. Pessoas que se relacionam afetivamente no ambiente de trabalho, por conta disso, utilizam disso para colocar em determinados cargos o afeto emocional, já que namora ou tem uma relação afetiva com a pessoa, coloca essa pessoa. Aí essa pessoa tem ciúme da outra, que é muito mais competente e tem uma certa amizade com quem essa pessoa tem afeto. Então essa pessoa passa a se dedicar a derrubar aquela outra. Pura e simplesmente por ciúmes, pura e simplesmente por situações emocionais, por questões de afeto. E não é muitas vezes por questões só profissionais. Então, tem muita coisa envolvendo o ambiente de trabalho que tem que ser analisada. Eu vou deixar uma perguntinha enquanto eu me preparo para dar um recado, doutora. Sim. Um bom líder, né? O bom chefe, o chefe ideal, é aquele que consegue identificar, porque a gente falou do problema no chefe, né? Mas muitas vezes os funcionários estão passando por problemas, como a gente começou falando, e o bom chefe é aquele que vai enxergar isso e não vai de maneira nenhuma, até porque a pessoa está com um problema, não significa que ela não é um bom profissional, né? Vai enxergar aquilo e respeitar e conversar e dizer, olha, você não precisa falar se você não quiser o que é, mas busque uma ajuda, a empresa está com você, eu estou com você. Esse é o bom líder, doutora? O bom líder é aquele que consegue fazer leituras, Denise, o bom líder é aquele que consegue observar bem o ambiente, é aquele que entende o emocional e a própria produção daquela outra pessoa. E quando esse chefe consegue fazer essa leitura e ele tem uma liderança instintiva na sua atitude, no seu comportamento, ele vai conseguir sempre trazer esse funcionário, ele vai sempre conseguir reabilitar esse funcionário. Agora, aquele chefe que se aproveita da fragilidade de seu funcionário para mostrar poder ou hierarquicamente que é mais importante, infelizmente esse não tem preparo.
Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre relacionamentos no trabalho com a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga clínica, está explicando tudo aqui para nós. Doutora, é uma responsabilidade muito grande quando se assume um relacionamento afetivo, amoroso, então, um namoro, ou mesmo já casado, trabalhar juntos. Sim. É uma responsabilidade ainda maior. Sim. Porque, ok, você tem seu relacionamento, mas ali não é para ser o seu relacionamento, Sim. né? Desde que as questões pessoais, as questões conjugais não sejam colocadas neste ambiente, não sejam foco deste ambiente, o problema é que isso pode muitas vezes gerar fofoca, gerar processos com outros funcionários que sempre vão achar que um está sendo privilegiado por conta da questão afetiva, ou muitas pessoas projetam seus problemas conjugais também ali. Brigou no dia anterior, então estão mal-humorados e amargos. Não conseguem nem se falar no ambiente de trabalho, porque ontem você não trouxe tal coisa que eu pedi. Então, é muito complicado. Agora, tem pessoas que funcionam muito bem juntas. Você sabe que eu vejo os dois aspectos no ambiente lá profissional, no meu atendimento, né, no consultório, porque eu recebo pessoas que funcionam muito bem juntas quanto casais e ninguém supera a produtividade desse casal. Tá. Vejo muito isso em algumas áreas e é bem interessante, assim como pessoas autônomas também que têm o seu negócio, trabalham com seus esposos, eu acho fantástico, esposa, enfim. E tem pessoas que não conseguem trabalhar, que o ideal é estar longe para a noite estar junto, porque se forem trabalhar vão ficar brigando, feito cão e gato, e não vão conseguir produzir nada. Então o que eu costumo dizer é que vale a pena você fazer uma avaliação de como é seu casamento e se realmente cabe esse funcionamento profissional. Porque se não couber, o ideal é que cada um tenha os seus trabalhos em outros aspectos, em outros locais, em outras empresas, para que um não interfira no trabalho do outro. Quando é uma escolha de entrar ou não no mesmo emprego, né, montar o negócio, enfim, ok. Pensar sobre isso. E quando o relacionamento aconteceu nesse ambiente de trabalho? Aliás, algumas empresas colocam como regra. Sim. Não pode se relacionar no ambiente de trabalho. E aí tem que respeitar, né? Algumas empresas colocam, inclusive, como cláusulas para justa causa. Se descobrir, está na rua. Justamente por conta desse tipo de situação, de que o relacionamento afetivo pode, sim, sem querer, interferir na produção profissional. E, além do mais, isso pode virar foco de muitas fofocas nesse ambiente, porque tem os outros que estão ali. Ah, fulano está brigado com ciclano, a noite não foi boa, eles não estão bem, eles brigaram. Então, esse tipo de situação para a empresa ela é muito negativa, porque você não pode fazer com que sua vida conjugal seja foco de fofoca no ambiente profissional. Agora, como eu disse, tem situações e situações. Se acontece da pessoa, porque lógico, como nós dissemos no início, é um local que você vai ficar grande parte do tempo, vai acabar desenvolvendo afetos. O ideal é que se faça fora de lá. Quer dizer, se você tiver que ter amigos, se tiver que se relacionar, que seja fora de lá. Mas quando você mistura as coisas, é muito difícil, é muito complicado. Algumas situações, eu já recebi muito em consultório, casais que me procuraram, olha, nós nos conhecemos, existe essa regra do trabalho, nós não sabemos exatamente como é que vai ser isso, e quando eu faço a leitura, eu digo, olha, vocês têm uma opção, se quiserem ficar juntos, um de vocês tem que pedir as contas. É porque não dá mentir, né? A mentira não dá para viver mentira, não dá. E não dá para você insistir numa situação que vai ser negativa para você, para a pessoa e para a empresa. Porque se a empresa já colocou aquilo como regra, porque já teve experiência, sim, deve ter um grupo de psicólogos trabalhando, sim, ali também, que sabem o quanto aquilo afeta. As pessoas denunciam, Denise, não adianta as pessoas acharem que engana. Primeiro, mentira não cabe em canto nenhum. Segundo, a gente denuncia, o olhar fica diferente, o carinho fica diferente. Dificilmente você vai tratar uma pessoa que você gosta, que você está namorando, é noivo ou é casado, igual você trata uma outra pessoa, gente. Ninguém tem esse tipo
de separação emocional. E é muito difícil você lidar numa situação que você tem que se esconder, não tem sentido. Então me perguntam, mas aí eu vou perder o emprego. Você prefere perder seu futuro esposo, esposa ou seu emprego? O que é mais importante para você? Qual é o foco da sua vida? Se você acha que o mais importante é a pessoa que você encontrou e tem certeza que essa pessoa é tão importante que você pode ou a pessoa pode pedir as contas porque vocês querem ser felizes, então é uma decisão que o casal tem que tomar. O que não dá é para ficar escondido ou mentindo, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Até porque se isso desenvolver para o casamento, tem que levar depois. Casou, como é que você não vai, né, levar a documentação? Como. Aliás, tem empresas que não contratam familiares, né? Então não precisa nem ser marido e mulher, não. Se for irmão, primo, já não contrata. Sim. Então, aliás, esse tipo de relacionamento também dentro do trabalho, você pode ter coisa boa e negativa também, Depende né? muito do perfil do funcionário, depende muito do perfil conjugal. Como eu disse, tem ambientes que os casais funcionam bem, pais e filhos funcionam maravilhosamente bem. Mas tem situações que um filho pode afundar um negócio, né, uma empresa de um pai ou de uma mãe. Eu pensei aqui numa situação que é boba, mas que acaba expondo uma parte, né? Então, por exemplo, você tem um parente seu trabalhando na mesma empresa e de repente você tem uma posição, você tem seu nome ali, seu cargo, né? Você tem sua credibilidade. De repente esse parente revela um apelido seu ou conta uma fragilidade. Isso aqui não tem nada a ver com trabalho, né? Coisas que você jamais falaria, né? Então, deixa a outra pessoa numa situação bem delicada. Assim como tem situações que também vale a gente falar, que um familiar abre uma empresa e aí fica com pena de alguém que está desempregado aí coloca o outro que também está desempregado. E aquelas pessoas não têm nenhuma habilidade vocacional para as áreas de sua contratação, mas são amigos do amigo ou são parentes. Então, é muito difícil, porque essas pessoas não vão render e muitas vezes me procuram, ver o que eu faço agora. Eu falei, você vai ter que demitir. Não tem escolha. Porque se você tem uma função e essa função não está sendo desempenhada adequadamente, você vai afundar com a empresa e todos vão ser prejudicados. Então você tem que ou relocar essa pessoa para uma área de vocação, ou essa pessoa tem que ser demitida. E para essa pessoa entender que é parente, que é melhor amigo, mas vai ser demitido. É complexo. E o outro lado dessa história, que é quando a pessoa abriu a empresa, está indo super bem e a família acredita que se você está indo bem, e eu estou desempregado, então você teria que me contratar, você tem que pôr toda a minha família. A pessoa fica, às vezes, até não vai fazer, porque a pessoa está pensando ali no bem da empresa também. Lógico que pode até ter uma pessoa ou outra que se encaixe no perfil da empresa, mas para todo mundo não vai dar. Não, você tem que selecionar. Infelizmente, a vida é uma seleção natural, né? É importante que você consiga averiguar quais são as vocações de cada pessoa. Se essa pessoa tem uma vocação compatível com a função para ser desempenhada, ok. Eu conheço empresas familiares, Denise, que funcionam maravilhosamente e a família inteira está dentro disso. Mas a família funciona muito bem, tem vocação para a área. Agora, tem famílias que não são assim e a gente tem que entender. Eu vejo muito, infelizmente, pais que querem que seus filhos dê continuidade no seu negócio, na sua empresa, porque você fez de tudo, você deu estudo, então a pessoa tem que dar continuidade na empresa e a pessoa não tem a menor vocação. Quer dizer, você vai insistir em algo que vai, infelizmente, trazer a finalização dessa empresa lá na frente. Porque não é a vocação da pessoa. Sim. Que tal entender qual é a vocação desse filho? Que tal utilizar essa vocação de uma forma adequada, que esse filho vai ser feliz, vai ter o trabalho que melhor, né, melhor encaixa, melhor cabe, e você vai encontrar uma outra solução para o seu problema, para a sua dificuldade ali. Doutora, filhos que trabalham com os pais e se veem muitas vezes, eles trabalham antes de fazer a faculdade, se veem às vezes obrigados, forçados de determinada maneira a fazer a faculdade que mais vai ajudar aquela família, né? Sim. Pensando por um lado, pode ser ótimo, te abre uma porta, se a pessoa minimamente gostar daquele ofício, né? Sim. E o que pode acontecer também é, desde essa época, então desde mais cedo, esse filho, por trabalhar com o pai, não tem ideia do que é um relacionamento hierárquico no trabalho.
Isso pode prejudicar a vida depois? Então, de repente, você contrata esse rapaz que durante anos trabalhou nessa empresa familiar, mas não tinha um relacionamento que pudesse comparar o que existe no mercado de trabalho hoje com relação ao chefe. Isso pode atrapalhar, de repente, a pessoa ficar desorientada? A primeira coisa que precisa ser feita é que esse filho precisa de uma avaliação vocacional. Porque antes mesmo de tomar uma decisão sobre uma profissão que melhor adequa, você tem que saber qual é o perfil. E muitos, infelizmente, pecam por não ter essa informação. Quando você tem um teste vocacional que te direciona a uma profissão, já vai conseguir ficar muito claro o que dá ou não dá para fazer nessa situação. Agora, digamos que esse filho foi se adaptando, conseguiu até, nem é a vocação, mas conseguiu se adaptar, porque muitas vezes os pais fizeram uma vista grossa para diversas coisas, não tiveram regras com ele, porque que preferem ele ali do que fora dali, porque ele dá muita despesa, então é melhor ele trabalhar por conta da despesa que ele gera. Então, esse jovem, ele foi se desenvolvendo, mas não porque ele tinha competência, é porque ele não tinha regras para cumprir. E quando esse jovem tem que encarar o mercado de trabalho, o mundo não vai ser pai e mãe. Na verdade, as empresas vão ser empresas. E para isso tem regras, tem cobranças, tem metas, tem produtividade, que esse jovem vai ter dificuldade de cumprir porque ele não foi treinado. E o máximo que ele pode fazer, eu não preciso estar aqui, minha mãe e meu pai têm uma empresa e eu vou voltar para lá. Infelizmente é o que acontece em grande parte das situações. A telespectadora ligou para cá, tem 50 anos, tem depressão, sofre de ansiedade, por esses motivos ficou afastada determinado tempo da empresa. Quando ela voltou, hoje acontece muito isso, tempos atrás aconteceu mais ainda. Muitas empresas deram folga para funcionários porque não tinha o trabalho, deram férias. Das crises, tudo que tinha direito de afastar o funcionário dentro da legalidade para reduzir custo ali naquele período, né? E aí quando ela voltou, ela ficou 15 dias, segundo ela, nas palavras dela, de castigo. Não tinha trabalho, todo mundo foi dispensado e ela teve que ir ao trabalho mesmo sem ter o trabalho a fazer. Ela pergunta, hoje ela se sente muito mal também por conta disso, dessa pressão, se sentir diferenciada ali negativamente. Ela quer saber se ela deve buscar ajuda psicológica. Sim. E ela também pergunta que se isso pode ser danos morais. Eu não sei se você tem da tua experiência, sim, né? Mas buscar auxílio jurídico é sempre bom, né? Sim, o que eu posso dizer para essa, assim, é uma senhora, né, de 50 anos, é o seguinte: quando você tem um processo de depressão, a empresa não pode te demitir. Você tem estabilidade por um certo tempo. Se essa empresa demite, ela vai ter que readmitir ou pagar uma indenização por ter demitido. Perfeito. Então, mesmo que não tenha trabalho, essa empresa se vê obrigada a recolocar essa funcionária. O que pode ser feito é uma avaliação psicológica para que essa pessoa possa conseguir identificar talvez uma mudança funcional, ver o que ainda resta de trabalho nessa empresa e um psicólogo fazer esse reajuste. É possível, né? Eu faço muito reajuste desse tipo. Pessoas às vezes fazem um trabalho, foi afastado, voltou, às vezes da caixa, ou voltou do afastamento e se sente deslocado. Então precisa de um profissional que faça a leitura desse ambiente e consiga fazer uma recolocação profissional. Às vezes é uma questão funcional, você muda a função. Às vezes você abre um espaço para que essa pessoa consiga produzir e voltar a ter uma vida profissional normal. Eu estou sentindo que está deslocada, ela está deslocada nesse ambiente e isso para o processo emocional é horrível, você se sente inútil. Mas essa empresa, ela pode apenas, ela até pode estar tentando ajudar, mas ela está apenas perdida, ela não sabe o que fazer. É possível, com um profissional fazendo uma avaliação adequada, fazer essa solicitação. A empresa pode aceitar num primeiro momento ou pedir para que o INSS decida. Então, tudo isso, um profissional pode encaminhar adequadamente, né? Uma coisa é fato, ela teve um afastamento, ela tem essa segurança, ela não pode ser demitida por um certo tempo. Então, vamos relocá-la. Eu acredito que uma recolocação funcional resolveria a questão.
Até para, de repente, não ter contato com as mesmas pessoas que estiveram lá durante o processo de adoecimento, não tem nada a ver Depende isso? de que foi o motivo. Tá. Às vezes o motivo, Denise, não foram as pessoas. Tá. Às vezes foi a função, às vezes foi uma outra coisa que não tem nada a ver com a função. Tudo isso vai ser avaliado. Então, se foi a função, muda-se a função. Se não foi a função, mas uma outra função traz um benefício da melhora emocional, então se solicita essa modificação. A gente sabe que um atestado médico dá direito a esse paciente, a essa pessoa, né, esse funcionário, de ter o dia ali abonado, mas fato é que nenhuma empresa enxerga com bons olhos funcionário que vira e mexe, entrega atestado, né? Então, tem um motivo, ele realmente existe, mas pega um dia, pega 2, pega 3, pega outro dia. O que, na sua avaliação, pode ser melhor, né? Até para que essa pessoa que está sofrendo, de repente é uma depressão, um problema de ansiedade muito grave, para não se expor dessa forma também. Às vezes vale a pena fazer um afastamento maior. Sim. Fazer e avisar, porque você põe o CID, né? Tem que avisar o que é para essa empresa, né? Eu ia falar família, porque na verdade o ideal é que a empresa seja com uma família, né? Entenda o que está acontecendo e não enxergue como algo ruim. Para você que é líder, que é chefe, tem um funcionário que se afastou, voltou a trabalhar, se afastou de novo, voltou a trabalhar, isso já é um alerta que esse funcionário não está bem. Senta com esse funcionário e oferece uma ajuda, porque talvez você consiga interromper o processo nesse momento que é inicial, vai evitar que esse funcionário piore, porque o processo emocional, se não for tratado, ele vai piorar. E vai se tornar um afastamento mais difícil. Então, se essa intervenção acontece logo assim que acontece toda a percepção da situação, você consegue interromper o processo. Agora, caso isso não aconteça, às vezes não se percebe, às vezes acha que o funcionário... Porque, infelizmente, acontece muito isso. As chefias pensam que o funcionário está de má vontade, que não está não está se dedicando. E pode ser que não seja nada disso. Pode ser que esse funcionário está com depressão, essa é doença. Pode ser que ele esteja muito mal. Então vale a pena você conseguir averiguar tudo isso. Quando você tem um processo inicial, um tratamento paralelo não tira você da profissão. Mas quando você deixa a situação crescer muito, esse funcionário vai ter que se afastar, vai ter que se tratar para normalizar toda a sintomatologia, porque é necessário que isso aconteça, para que ele possa ser inserido de novo e que seja decidido se inserido na mesma realidade ou em outra realidade. Vai depender do que causou a depressão. Doutora, você falou até de uma instabilidade que pode existir aí do paciente diagnosticado com depressão, por exemplo, né? O funcionário, no caso um paciente seu, não pode usar disso para obter vantagens. Não, eu não posso fazer determinado serviço, você não pode falar assim comigo, não pode, né? Desde que, lógico, esteja tudo dentro dos conformes daquilo que fica estabelecido sempre, né? Não pode usar disso para obter as vantagens, claro, né? Não vou fazer, faz corpo mole. O que a gente tem que observar, e geralmente os profissionais que lidam com isso percebem muito tranquilamente, é quando realmente existe uma incapacidade emocional de exercer função. Uma pessoa que está em depressão, dependendo do grau, dependendo do que está acontecendo com essa pessoa, Denise, ela não aguenta barulho, ela não aguenta telefone tocando, às vezes não aguenta lidar com o público ou com o estresse desse público. Então vai depender do quanto ela está doente e do tipo de função que ela tem. Então muitas vezes quando a gente afasta uma pessoa com depressão e de novo retorna essa função modificada, esse contato inicialmente é evitado, para que você consiga fazer um prolongamento de melhora, para que ele possa ser readaptado a voltar à função, se assim for importante ser. Mas tudo isso é observado, tudo isso é acompanhado, tudo isso é um treinamento emocional constante, é um processo de tratamento. Não é do dia para a noite, então é um processo. Então tudo isso a gente tem que ver com calma. Eu tenho pessoas que apenas uma mudança de função resolveu o problema. Então, tem pessoas que querem usar disso para se aproveitar, mas tudo isso tem que ser observado. Um profissional dificilmente afasta uma pessoa que não tenha realmente dado para afastamento. Quando um profissional da minha área ou da psiquiatria resolve mesmo afastar, é porque infelizmente a incapacidade já está alta demais. E por preservação da vida a gente opta pelo afastamento.
essa questão de realocar o funcionário, colocá-lo em outra função, enfim, rearranjar ali para ele continuar trabalhando, depende da boa vontade da empresa? Olha, num primeiro momento sim, porque a empresa pode fazer isso apenas com uma conversa formal entre o profissional que atende e o RH da empresa ou a chefia que vai tentar ajudar, vai tentar intermediar, ou ele pode ser obrigado pelo INSS. Vai depender da situação. Eu já tive as duas situações acontecendo. Tem situações que as empresas levam para o lado emocional, acabam fazendo uma birra, não vou relocar. Aí você faz toda a justificativa e isso vai para um processo para o INSS. E o INSS vai decidir com a psiquiatria do perito, né? Do psiquiatra perito. Então, se ele entender que aqueles laudos realmente têm um sentido, ele vai pedir essa recolocação e eles não têm que fazer. Ou vão ter que indenizar e demitir. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem pergunta aqui da telespectadora lá de Santa Catarina. Ela é contratada, tem um empregador, então um chefe, que ameaça sempre, se você não fizer, vou te mandar embora. Então sempre com a saída ele ameaça. E ela está preocupada. Acredito que do ponto de vista jurídico também, mas aqui a gente vai se ater mais à parte psicológica. As coisas acabam sendo muito próximas, né? Já a doutora vai explicar, então, o que ela precisa fazer. Até mesmo, de repente, montar uma estratégia dela mesma de como lidar isso, como responder a isso, como se posicionar. Já, depois do intervalo, não saia daí. E nós estamos de volta hoje falando sobre os relacionamentos no trabalho com a doutora Veruska Gendov. Ela é psicóloga clínica, está explicando aqui tudo para nós. Doutora, deixei pergunta da nossa telespectadora antes de ir para o intervalo. Ela é contratada e tem um chefe que ameaça sempre que vai mandar embora. Tá? Se não quer que faz desse jeito, quer que faz isso e aquilo. E se faz uma cara diferente, o funcionário não gosta, ela no caso, ele ameaça com a saída dela. Dá pra gente montar uma estratégia? Aliás, eu sempre falo aqui, né? Quem faz terapia, quem tem esse suporte, né? Quem aprende, você até no intervalo usou treino comportamental. Sim. É uma pessoa que se deixa, que tem interferências muito menores, né, na vida. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. O que ela pode fazer? Olha só, todas as pessoas que no ambiente de trabalho ou fora dele te humilham, fazem pressão te ameaçando, elas estão cometendo um assédio moral. O assédio moral a gente tem que ver com duas facetas. A faceta jurídica, que é o que vai solicitar esse assédio, que é o que vai solicitar para que esse juiz avalie essa situação. E tem a esfera emocional, que é a que comprova ou não esse assédio, que é quem cria todo um ambiente de averiguações, de análise comportamental e emocional que possa determinar que foi ou não mesmo uma realização de assédio ali, que existiu ou não. Quando você está passando por um ambiente assim no trabalho, é importante que você consiga detectar nesse chefe se ele te ameaça porque ele aprendeu a agir assim. Porque pode ser que ele não esteja cometendo assédio. Pode ser que ele ache que a pessoa produza melhor sobre ameaça. Só que ele não entendeu que isso pode ser interpretado como assédio. Se essa pressão causar um impacto emocional nela, por mais que para ele não tenha essa intenção, vai ser considerado assédio. Entende? Porque houve uma pressão sobre outra pessoa. Houve um dano emocional sobre outra pessoa. É horrível a pessoa toda hora ficar sendo ameaçada que vai ser demitida num ambiente onde a gente vive um momento de crise econômica, uma dificuldade de recolocação profissional, e essa pessoa fica ameaçando constantemente, então está usando da hierarquia para fazer uma pressão sobre uma outra pessoa. Vale a pena a primeira tentativa comportamental, sentar com esse chefe e perguntar para ele se ele percebe o que ele está fazendo. Mas o que? Você diz a todo momento que vai me demitir se eu não fizer tal coisa. Você já parou para analisar que isso pode ser considerado um assédio moral? Porque talvez você não saiba. Então eu vou te dar a chance da gente recomeçar de novo, tentando trabalhar direito. Eu não vou falar nada, você também vai rever a situação e a gente vai tentar trabalhar. Agora, se continuar assim, vai ficar difícil. É porque se não tiver conversa, a gente fica pensando, mas quem é que vai ter essa coragem, né? Que se não tiver essa conversa,
você vai ter que sair desse trabalho. Porque não vai ter saída. Quando o assédio começa a acontecer, direta ou indiretamente, deixando bem claro que o comportamento é assédio. A questão é se a pessoa percebe que está fazendo isso. Só que na hora que vai ser avaliado, né, juridicamente, e vai ter os laudos profissionais, dependendo do dano que esse assédio causou, o juiz vai entender que é um assédio porque ele causou dano, gente. Não adianta o chefe dizer lá, eu não queria fazer isso, mas fez. Causou um processo emocional dessa pessoa, essa pessoa sofreu, essa pessoa teve desgastes na sua emoção, nos seus comportamentos, essa pessoa ficou retraída, essa pessoa ficou fechada, essa pessoa ficou tímida, isso trouxe danos no comportamento dela. Ela teve perdas sociais, às vezes perdas afetivas por conta do processo profissional. Então, tudo isso, se provado, precisa ser reparado. Então, a pessoa pode não perceber que está fazendo isso, porque para quem faz, talvez não tenha o impacto disso, mas para quem sofre tem. Então, para não dizer que não sabia, para não dizer que não tinha essa intenção, senta com jeito, conversa com essa pessoa, diz que quer muito trabalhar ali, quer muito mostrar a produtividade, mas que com essas ameaças se torna impossível e que se isso continuar, ela vai entender que isso é um assédio. E por mais que ele diga, então tá bom, tá demitida. O dano já foi feito, não foi? Quem disse que não vai ser reparado? O dano já foi ocasionado. Agora, se você souber que tem uma psicóloga na empresa, e as empresas hoje, muitas têm psicólogos, né? Vale a pena ter essa conversa com o psicólogo da empresa? Eu sempre costumo dizer, Denise, que primeiro converse com sua hierarquia. Tá. Para que tudo seja muito colocado. Caso não consiga resolver, quem é o superior dessa pessoa? Se essa empresa tem um RH muito bem formatado e tem um psicólogo, vale a pena levar um papo com esses profissionais. Às vezes o assistente social, às vezes o psicólogo, às vezes o RH, dependendo da dinâmica da empresa, tem essas três possibilidades. O que não pode é se fechar e ficar sofrendo calado, porque dependendo do que pode acontecer, o dano pode ser muito difícil de você reparar. Porque é a sua vida, são dias da sua vida, são anos da sua vida que vão ser, infelizmente, jogados fora por conta de uma atitude que muitas vezes pode ser instintiva. A pessoa instintivamente fez aquilo, impulsivamente fez aquilo e nem sabe o dano que causou. Então, que a gente possa avaliar. Eu costumo dizer que, no fundo, as pessoas que fazem sabem com quem fazem, porque eles escolhem aqueles que não reagem. E quando você reage, é impressionante, como eu posso garantir para você que está em casa, que grande parte das pessoas vai ficar calada. Não são todas, mas que grande parte vai ficar calada, vai. Porque ela está solta ali fazendo, e de repente alguém, opa, sinalizou que tem algo errado. E aí ela começou a refletir. Aí que as coisas começam a tomar um rumo. É difícil as pessoas ouvirem que as pessoas agem com você de acordo com aquilo que você deixa que elas façam, sim, né? Sim. Então, elas só vão fazer com você aquilo que você permitir. Se a gente para analisar, as pessoas permitem por medo, é verdade, permite por medo de ser demitido. Mas entre ser demitido e perder a saúde, será que não vale bater um papo com esse chefe? É uma tentativa. Você não está optando ainda por sair, né? Você quer manter o emprego. Agora, se você conversou e as coisas continuam, enfim, começa a ter prova, junta tudo o que está acontecendo, pega testemunhas, procura profissional para realmente avaliar o que está acontecendo com suas emoções e busca um advogado. Aí o jurídico pode dar cabo do restante. Perfeito. Agora, doutor, dá para reestruturar toda uma postura no ambiente de trabalho, né? Então, de repente, você começou errado, de repente você deu liberdades demais, ou você permitia muitas coisas, né? E aí tá vendo que a situação tá indo embora por uma coisa que você está permitindo, na verdade. Sim. Você vê que com outras pessoas, e não só de chefe para funcionário, mas entre os próprios funcionários, né? Então, nossa, como isso acontece? Ninguém fica tirando sarro da cara de todo mundo, né? Então, mas faz com determinada pessoa, né? Dá para reestruturar isso, claro, né? O apoio psicológico, ele vai ser fundamental, porque isso é uma coisa que é de dentro para fora e é aos poucos, né? É uma mudança. Cada um de nós tem sua subjetividade, tem seus valores, tem suas crenças, tem a sua capacidade moral, sua capacidade de percepção. Quando você é ferido nessas questões, você é machucado nessas questões, as pessoas externamente não conseguem avaliar o tamanho do prejuízo.
Agora, quer ver uma coisa que acontece muito nas empresas? E as pessoas deveriam tomar mais cuidado? Esses happy hours, essas festinhas de ambiente profissional, depois do expediente, elas acabam dando uma certa liberdade e as pessoas se perdem dentro dela. É ali que muitas coisas acontecem, muitas confusões, muitos conflitos, traições, fofocas, geralmente são nesse ambiente. E aí no outro dia todo mundo vai trabalhar. E é a partir dali que muitas coisas negativas podem começar a acontecer. Qual foi a tua postura lá? Qual é a tua postura no ambiente de trabalho? Ou por que lá permitiu que as pessoas fizessem piadinha, brincadeira e mexeu com os seus processos, a sua subjetividade? E aí ali no ambiente de trabalho isso pode dar continuidade, então a gente tem que tomar cuidado com a sua postura. E mesmo que você tenha uma postura e alguém brinca com você, você vai olhar muito sério nos olhos, eu não gosto que brinque assim comigo. Gostaria que não fizesse mais. Quanto mais cedo fizer isso, menos vezes vai acontecer. A gente tem que aprender a se defender, a gente tem que aprender a se colocar. Se você fica sério, olha bem nos olhos e diz, olha, não gostei dessa brincadeira, eu gostaria que não brincasse mais, porque eu vou levar para o pessoal. Talvez isso, a pessoa pare, porque tem gente que não tem freio, Denise. Tem gente que começa a brincar, fazer piadinha sem graça, e o pior é que acha que está abafando. Não percebe que está ocasionando um inconveniente geral. Mas de alguma forma tem uma plateia. Porque está sendo reforçado. As pessoas, enquanto estão achando engraçado, porque quando é com outro, você acha engraçado, mas quando é com você, você não acha engraçado. É verdade. Então, as pessoas fazem para ter uma plateia, elas conseguem chamar essa atenção e, infelizmente, isso acaba causando um prejuízo. Então, que a gente possa tentar mudar essa história. Então, que a gente não permita. Se você tem seus valores, você tem a sua forma de pensar, a sua subjetividade, não permita ser invadido dessa maneira. Você falou de fofoca, né? E que isso pode começar, de repente, num encontro, depois do trabalho, um happy hour, enfim, as pessoas saíram para jantar e aí pode levar ao assunto trabalho, de repente, uma fofoca aconteceu, né? Como lidar com a fofoca? Dá para você evitar ser vítima de fofoca? Como que a pessoa deve se posicionar? Porque você falou da brincadeira, né? Então, de repente, alguém que não tolere a brincadeira, ok, a brincadeira não vai acontecer mais lá, mas nada impede dela ser vítima de fofoca. Sim. Como é que faz? Olha, geralmente a fofoca é engraçada quando as pessoas têm determinadas reações, né? Se você não se permite a plateia, se você não se permite fazer parte do grupo dos fofoqueiros, que todo mundo sabe quem são. Todo mundo sabe no ambiente, seja ele qual for, quem são os fofoqueiros. Se mantenha distante. Você pode não impedir que falem de você, mas você consegue impedir fazer parte disso. Que graça vai ter se você não estiver dentro desse ambiente, desse movimento da fofoca? Podem até começar a falar de você, mas não vai ter graça continuar porque você não faz parte, você não alimenta, você não estimula e você não reforça. A fofoca, infelizmente, ela vai existir. Mas o quanto cada um de nós vai fazer parte disso? Então, se aquela pessoa não quer fazer parte, ótimo, fique distante disso. A ideia é que ninguém fizesse parte, né? E se alguém vier para você, você não sabe o que falaram de você, não quero saber. O problema é que a curiosidade humana, o que falou de mim? Mas por que falou de mim? Gente, não interessa o que falou. Tanto faz o que falou, não vai mudar a sua vida. Então, deixa pra lá. Ou então, quem falou, traz aqui e vamos falar nós três. Você, eu e quem falou. Porque, infelizmente, a gente tem que colocar frente a frente a situação. O que não pode fazer parte disso, porque é prejudicial. Veja se o pensamento está certo. Ao longo da nossa vida profissional, a gente vai construindo toda a nossa credibilidade, a nossa imagem, né? E uma fofoca pode atrapalhar esses processos, né? Mas uma vez que você já tem isso estabelecido, né? Você já trabalha há muito tempo, ou nem faz tanto tempo assim, mas você logo mostrou que veio, né? Sim. Impôs esses limites, então se posicionou ali da maneira ideal. Você quebra também esse processo a ponto de que alguém até que dê ouvidos a essas fofocas podem falar assim, não.
até você tira o crédito da pessoa que fez a fofoca. Entende mais ou menos? Sim, claro. As pessoas que são fofoqueiras, geralmente, são pessoas que estão destruídas afetivamente, estão com suas famílias desestruturadas, geralmente não produzem adequadamente, infelizmente. Então, o que elas fazem? Elas tentam tirar o foco da vida delas, buscando a vida de um outro ser humano, ou de, enfim, uma outra pessoa, para que ela possa se sentir importante, porque sabe demais da vida de uma outra pessoa. Então ela tenta chamar atenção. E se você dá essa ferramenta para essa pessoa, ela vai continuar agindo assim. Aí a fofoca, e a gente está falando fofoca aqui, e às vezes é um comentário que nem parece que é uma fofoca, e é. E é uma fofoca. Aí esse comentário, esse burburinho chegou aos ouvidos do chefe. O que o chefe ideal deve fazer? Olha, senta com todo mundo, pega todo o setor, conversa com essas pessoas e coloca a importância, de novo, da meta da empresa, da cultura da empresa, do quanto é importante não se perder tempo com algumas informações. Acho que num primeiro momento uma boa conversa pode resolver. Num segundo momento, premiação para aqueles que não estão envolvidos em conversa. Aqueles que melhor se destacam por não se envolver em determinadas coisas podem ser premiados. Acho muito mais interessante fazer isso do que punir aqueles que estão no meio da fofoca, porque pode ser que você vá punir alguém que nem seja o culpado. E o alvo da fofoca não pode ser prejudicado por conta disso? Pode, porque todas as pessoas que são alvo, infelizmente, elas estão no meio da situação, né? Mas, em grande parte, aqueles que são alvo, se eles não se envolverem também, eles podem se diferenciar, não podem? Uhum. Eu sou alvo, mas eu não estou fazendo parte de fofoca, eu não fico reunido com ninguém, não faço parte de happy hour para ficar fofocando de ninguém. E, em algum momento, vão perceber que a minha produtividade é melhor, porque eu não perco tempo com fofoca, que eu me dedico mais ao trabalho, que eu tenho muito mais tempo de funcionamento no meu trabalho. E isso, inevitavelmente, vai fazer com que aquela pessoa se destaque. Por isso que é importante, a gente falou de amizade, né? Eu acho saudável você fazer amigos também no ambiente de trabalho, mas saber também para onde você vai e com quem são você essas vai. pessoas que Exatamente. você criou essa amizade, né? Então, de repente, a princípio, parece que você tem muitas coisas em comum, mas depois você vê que não. A gente vê isso dentro de empresas, né? Gente, é muito gostoso quando você faz uma amizade e você leva isso para fora da empresa e você desenvolve uma amizade bacana, mas fica tudo lá fora. Da porta para dentro da empresa, cada um tem sua função, tem as atividades que tem que desempenhar e não cabe ficar ali de conversinha, de fofoquinha, não cabe. Fofoca não cabe em lugar nenhum, né? Mas o que eu quero dizer é que ali dentro existe uma produtividade, uma meta. E vou dizer para você, objetivo, né? As metas das empresas não são poucas não são baixas. Para você alcançar uma meta hoje, você tem que trabalhar muito. Como trabalhar tanto se tem tantas coisas que atrapalham? Que a gente possa tentar... Doutora, mudar isso. Como você falou de puxar tapete, né, num determinado momento, Sim. Você falou, como é que faz quando você observa uma movimentação, então você ocupa um determinado cargo e você observa uma movimentação, lógico, muita gente pode querer ter um cargo melhor, ocupar uma posição melhor dentro do trabalho, eu acho que é isso que a gente deve buscar sempre, mas como fazer quando você percebe que essa movimentação não está para o bem? Ela está para o mal. Olha, uma boa chefia precisa interromper o processo. Porque tudo aquilo que é negativo vai, infelizmente, surtir um efeito negativo lá na frente. E a chefia, ela vai abraçar o resultado da produção de cada um ali. Infelizmente, por corridas por cargos, disputa de cargos, muitas pessoas fazem coisas absurdas. Uma chefia adequada percebe quem tem caráter, quem não tem, percebe... Não premia quem tem a postura errada, né? Quem você quer colocar num cargo de confiança da sua empresa? Quem puxa um tapete? Ou quem tem competência? Ou quem tem caráter? Quem que você vai querer? Infelizmente, hoje nós temos muitas situações onde pessoas são falsas, se fazem de amigas, porque elas querem um cargo. Elas não têm competência para estar lá se não for puxando o saco do chefe. Só que um chefe verdadeiro, um que realmente avalia um bom trabalho, ele precisa saber avaliar o caráter das pessoas, porque é o caráter e a produtividade que vai fazer a diferença nesse ambiente. Sim. Tem pergunta aqui da telespectadora. Ela é funcionária pública, ficou afastada por um ano
porque tem depressão e síndrome do pânico. Tentou voltar várias vezes, doutora. Então, nesse processo, recebeu a liberação, né? Tudo de acordo com aquilo que é estabelecido até pela nossa legislação, né? Tentou voltar várias vezes. O período máximo que ela conseguiu trabalhar foram 6 dias, mas ela tem crises de novo. E aí, a empresa fica na situação, por ela ser funcionária pública concursada, eles não podem mandar ela embora e ela não pode trabalhar, porque o que está em risco ali é a saúde dela, né? Sim. Vale a pena buscar esse apoio e buscar e aí que pode ser o psicólogo, em conjunto até muitas vezes com o psiquiatra, para argumentar isso para a instituição que ela não pode voltar. Ela trabalha num hospital, inclusive pode ser um perigo para as outras pessoas também, né? Claro, é importante que se averigue o que acontece com essa pessoa e por que esse tratamento não tem trazido efetividade nas respostas. Às vezes o tratamento ele é apenas parcial, às vezes apenas o psiquiatra está dando continuidade, dá as medicações, mas as motivações emocionais às vezes podem não estar sendo trabalhadas. Para a gente conseguir trabalhar uma questão de uma forma integral, é necessário trabalhar os motivos emocionais que causaram tudo isso, trabalhar os traumas, trabalhar os medos, trabalhar tudo o que causou o problema. Então, uma primeira tentativa seria uma adequação do tratamento de uma forma mais integral, psicologia e psiquiatria. E dependendo da situação, agregando outros profissionais que, sei lá, podem ser necessários aí. Por exemplo, um terapeuta ocupacional, uma pessoa que faça uma atividade física. Então vai depender de várias coisas nessa análise. Uma segunda tentativa é realmente aposentar essa pessoa por incapacidade profissional. E hoje em dia a depressão ela é uma dessas motivações de se tirar esse funcionário, né? Se o funcionário tentou várias vezes e não conseguiu, ele precisa ser aposentado por incapacidade emocional. Emocionalmente não se tem capacidade de um trabalho. É possível fazer isso pelo INSS, mas tem todo um caminho para isso. Então o psiquiatra, o psicólogo precisa avaliar para poder avaliar melhor cada situação. Eu acredito que essa seja a última pergunta do programa de hoje, mas achei bem interessante e vou fazer. Claro. O telespectador trabalha como estagiário num banco e ele é gaúcho, está há menos de um ano aqui em São Paulo. O gerente dele, os colegas de trabalho, sempre se referem a ele como gaúcho ou gauchinho. Isso incomoda desde o começo, mas ele deixou. Só que agora, 8 meses depois, ficou um apelido, até no quadro de metas, e até para os clientes, é sempre gaúcho. Enfim, ele diz aqui, ninguém me chama pelo nome, não é de forma pejorativa, ele acha, né? Mas como vou ser um profissional, ele te pergunta, para competir a uma vaga, se meu gerente não sabe meu nome, ou finge que não sabe meu nome, ele conta. Apesar dele corrigir sempre, mesmo na frente de todo mundo, então ele fala, meu nome não é gaúcho, meu nome é tal. Mas nada muda, no quadro tá lá, então todo mundo se refere a ele como gaúcho. O que posso fazer? Adorei essa pergunta, porque às vezes o apelido vem e você não gostou, você não quis, você deixou porque era o seu início de trabalho. Dá para mudar, né? É claro que desde o início, se a gente pudesse evitar esse tipo de situação, seria melhor, né? O ideal seria conversar com a chefia e dizer que aquilo incomoda e também tentar buscar emocionalmente o porquê incomoda, se ele é gaúcho mesmo. O que será que isso subjetivamente traz para ele? Por que isso traz um incômodo? Um processo emocional traria essas respostas. É lógico que ele tem direito de ser chamado pelo nome, ele tem um nome. Mas o porquê que tudo isso incomoda tanto é uma questão interessante da gente avaliar. Agora, já que ele não gosta e é uma opção, ele tem que ter posturas que façam essa modificação. Olha, eu não gostaria mais de utilizar esse apelido, eu não gostaria mais de ter esse apelido como algo principal aqui. Agora, vamos ao fato. As pessoas, elas tentam fazer associações neurologicamente falando. E ela vai associar o quê? Ela vai associar características diferenciadas que facilite nessa associação. Então, se a pessoa é de um local, às vezes, essa facilidade de você associar com o local. Às vezes ela tem uma altura diferente, às vezes ela tem alguma coisa, algum detalhe diferente que chame atenção. Então, eles preferem utilizar esses recursos como associação para facilitar. Eu não decoro o seu nome, mas eu sei que você tem um cabelo comprido. Olha, eu não decoro seu nome, mas você tem um olho assim. Então, as pessoas utilizam dessas características individuais para facilitar. Então, realmente não é algo pejorativo, mas facilita a associação.
Mas se incomoda, ele tem direito. Mas olha, o argumento que ele usou aqui, até na mensagem para nós, é maravilhoso. Às vezes você pode chegar para o seu gerente e falar para ele, olha, eu me sinto confortável no ambiente profissional para concorrer a uma vaga, eu quero crescer aqui. Ok, Denise, mas vamos imaginar também que ele pode crescer exatamente pela característica. Então, será que ele não consegue? Isso, né? Acho que vale a pena ele analisar com um profissional, com um psicólogo, se ele quer um caminho realmente de fazer com que o nome dele pessoal sobressaia. Isso é legal, é bacana, ele tem um nome, ele tem plena razão e tem essa necessidade de crescer com esse nome. Ou se de repente, profissionalmente, levar o apelido não vai ser interessante como retorno para ele. Porque se a gente pensar nessa figuração pessoal e as pessoas decoram mais fácil, então talvez o nome não seria tão fácil de decorar e o apelido é. Então será que não é uma vantagem? Entendi. Então ele vai ter que fazer essa análise e tentar descobrir se vale a pena ou não e por que inquieta ou não. E poder decidir com mais tranquilidade. Buscar essa ajuda. Adorei. Doutora, eu sempre gosto quando você vem aqui, está sempre convidada a voltar. Eu vou deixar o telefone da doutora e ela utiliza o WhatsApp até para os telespectadores, o pessoal que acompanha o trabalho da doutora Verusca, mandarem sugestões. Ela grava vídeos, ela sugere, então, para que a gente possa debater nos próximos encontros aquilo que está ali demandando atenção naquele momento. Então, o telefone 0 operadora 11 98249 0073 98249 0073 e no YouTube, doutora, também tem um canal, então vai lá e se inscreve no canal. Doutora Verusca, DRA Verusca com K. Doutora, obrigada por ter vindo. O pessoal sugere mesmo temas, né? Sempre um prazer e sugere. Inclusive, quem está com problemas de relacionamento afetivo, problemas no trabalho, quer saber se está sendo traído ou não, tudo isso tem lá no meu canal. Acesse o vídeo. E se não tiver algum vídeo lá, pode mandar uma mensagem que com certeza, assim que for possível, eu gravo o vídeo para você. Vai ser um prazer. Obrigada, doutora. É sempre um prazer estar aqui. Bom fim de tarde. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Não se esqueça de se inscrever lá no canal da HIT no YouTube. Você é sempre sinalizado das transmissões ao vivo e de cada vídeo que sobe para o canal. Então, youtube.com e digita no mecanismo de busca HIT TV. Você encontra o nosso canal. Fiquem com Deus até amanhã. Tchau.